Oi, gente. Meu nome é Carol. Eu sou a Giovana. E eu sou a Letícia Valery e nós somos do curso de Relações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, gente, antes de começarmos com o tema do podcast, eu queria falar uma história para contextualizar tudo o que a gente vai dizer hoje. Imaginem um trote com diversas pessoas e uma dessas pessoas tem que se vestir de homem das cavernas. Então, quando essa pessoa está caracterizada, um homem, sem ser o que tá fantasiado, ele comenta que o cabelo da fantasia tá parecendo de outro participante desse trote, o que causa, com toda certeza, uma avalanche de brigas e de discussões naquele momento. E então, a vítima, no caso, diz que não, o cabelo dele não parece com o homem das cavernas, e ele explica todo um contexto de como essa comparação é negativa, até racista. O outro, que fez esse comentário, se sente ofendido, tenta de alguma forma invalidar a crítica que ele recebeu, dizendo que ele não poderia ser racista, porque o pai dele tinha o cabelo igual. Esse caso que a Carol relatou aconteceu no BBB 2021, entre os participantes João e Rodolfo. Esse caso do BBB retrata uma situação de fragilidade branca, o tema do podcast de hoje. Então, meninas, pra vocês, o que é fragilidade branca? Letícia, você pode dar as honras, por favor? Assim, a fragilidade branca é quando tudo aquilo que desafia uma pessoa branca em relação aos seus costumes e regalias, no tópico raça, ofende e provoca algumas reações incoerentes, como indignação, fuga, silêncio, medo, culpa, raiva e entre outros sentimentos demonstrados pela pessoa branca quando confrontada. Agora que a Letícia definiu pra gente o que é fragilidade branca, a gente pode começar a falar sobre os tópicos trabalhados pela autora nesse artigo. Um dos tópicos é universalismo e individualismo, que nada mais é que na nossa sociedade, pessoas brancas elas são ensinadas desde cedo e são vistas também como seres universais, seres individuais. E o que isso significa na prática? Na prática, quando a gente vai se referir a um homem, normalmente o que a gente pensa é, esse homem ele é branco. E quando a gente vai se referir a uma pessoa não branca, normalmente a gente fala um homem preto. E isso reflete o quanto na nossa sociedade pessoas brancas, elas são vistas como indivíduos. E pessoas não brancas, elas antes de serem vistas como indivíduos, elas têm esse recorte de raça. Então, antes da individualidade dessa pessoa não branca, vem a raça primeiro. Esse individualismo, ele acaba acarretando para uma dificuldade maior da gente resolver essa desigualdade racial na nossa sociedade. Agora, um tópico que complementa muito de universalismo e individualismo é o de pertencimento racial, onde as pessoas brancas têm um sentimento de pertencimento na maior parte das áreas de suas vidas, já que para todo lugar que elas olham tem uma pessoa exatamente igual a elas exercendo o que é admirável pela sociedade. Elas se viam nas princesas e príncipes durante suas infâncias, nos astronautas, artistas, modelos, bonecas e bonecas, médicos e nas propagandas de famílias felizes e economicamente estabilizadas. É como se basicamente qualquer situação ou imagem considerada boa, valiosa ou importante, os brancos pertencem. É que como é raro eles não pertencerem a alguma coisa, quando isso acontece, os brancos podem ficar assustados ou desestabilizados. Por isso acabam escolhendo consistentemente participar de ambientes com uma mínima diversidade, para evitar desconforto, contribuindo assim para uma sociedade ainda mais segregada. A segregação que você cita na sua fala, Lé, também é um tópico do artigo, né, que a autora fala. Os brancos vivem em uma sociedade dominada por brancos e sempre marginalizando os negros e pessoas não brancas, aqueles que não apresentam nenhum traço europeu, assim, branco. Então, o ambiente que eles se inserem, raramente recebem informações ou presenciam casos de racismo, né? Então, agora acho que talvez comentando sobre a minha experiência, assim, eu sempre tenho a percepção que é natural de contar quantas pessoas brancas aparecem nos locais que eu estou e quais as funções elas estão se exercendo naquele local. Talvez como um zelador ou como um cliente, por exemplo. É outra abordagem que a autora ela usa nesse artigo é sobre arrogância racial. Quando a gente lê, principalmente eu como pessoa não branca, eu vejo o quanto isso é palpável, quanto isso acontece, né?
porque pessoas brancas normalmente acham que elas têm o direito de falar por pessoas não brancas. E a autora fala exatamente sobre isso. Essa autoconfiança, essa arrogância de pessoas brancas acharem que têm o direito e que elas sabem o que uma pessoa não branca tá sentindo, o que é sofrer um racismo na sociedade atual. Normalmente, além disso, essas pessoas, elas não estão dispostas ao diálogo. Elas não estão dispostas a reconhecer que elas têm privilégios nessa sociedade e que esses privilégios permitem com que elas tenham sucesso, seja em qualquer aspecto da vida delas, né? Isso me lembra bastante o meme que repercutiu no Twitter e em outras redes sociais do que se eu tenho é porque eu mereci. E normalmente pessoas brancas carregam esse discurso de meritocracia, que se elas têm é porque elas batalharam, que elas lutaram por aquilo. E não que não seja, mas a cor delas permite com que isso seja mais fácil, que os desafios que pessoas não brancas têm sejam muito mais fáceis para elas, porque elas estão em um lugar privilegiado. E isso ajuda com que elas tenham as coisas muito mais fáceis do que pessoas não brancas. A autora também, ela cita como pessoas brancas, ao entrarem em debates sobre raça, pedem que pessoas não brancas expliquem de uma forma calma, de uma forma educada, como se fosse fácil para pessoas não brancas não se alterar, né? Porque é algo intenso, é algo que a gente vive ali. Então é muito difícil não ficar revoltado com uma situação dessa. Em situações assim, normalmente pessoas não brancas não estão acostumadas a lidar com a brutalidade do racismo na sociedade. Então já é brutal demais ter que viver em uma sociedade racista 24 horas por dia, a gente consciente da nossa cor. Imagina ter que falar sobre isso de uma forma calma, de uma forma plácida, né? Já pegando esse gancho e resgatando também o caso do BBB que a gente falou no início do podcast, a gente entra na questão do conforto racial, né? Quando a gente retrata um branco, talvez muito irritado, porque questionaram as ações racistas dele, ele chega com uma fala que eu não sou racista, pois eu até tenho amigos negros. E assim, eles tentam de um vitimismo ou mimimi dos não brancos, invalidando a nossa luta como negros e pessoas não brancas, sempre com essa necessidade de se sobressair e de se manter como dominante, né, nessa discussão. Um dos motivos para os brancos reagirem de forma explosiva, como o homem que a Gi comentou, é por conta da liberdade psíquica que possuem, um dos tópicos do artigo que nós estamos nos baseando, né? Onde os brancos não se reconhecem como parte de uma raça, então acabam não desenvolvendo uma empatia pelas raças. Eles não precisam falar ou entender sobre isso, já que não é problema deles, e sim daqueles que não são brancos, porque eles sim são de uma raça, e isso faz com que os brancos tenham essa liberdade psíquica de não ter que carregar o fardo de pensar sobre raça, sobrando tempo, espaço e energia psíquica para que pensem sobre outros problemas, acarretando numa falta de resistência a assuntos carregados e desconfortáveis, já que se enxergam como algo universal. Enfim, finalizando sobre o tema desse episódio, a gente pode concluir que os brancos, eles só se tornarão mais abertos em questões em relação à raça quando se reconhecerem como homens. E também quando reconhecerem que, para nós sermos realmente iguais, é necessário que haja uma luta para que ocorra essa igualdade, que derrube essa persistente ideia do racismo reverso, aceite que o racismo estrutural só pode acabar com a luta dos próprios brancos contra isso, já que eles perpetuaram esse problema. E assim, nós finalizamos mais um episódio do nosso podcast com uma conversa sobre um tema muito importante e relevante atualmente. E todas nós gostaríamos de agradecer muito a presença de todos vocês, é super importante para todas nós e... Nós somos o podcast Pode falar!